Nós vamos ler um texto de Atos 17, 26, eu acho que ele está no telão, que diz assim: de uma só vez ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Vamos orar. Meu Deus, fala conosco, ministra sobre as nossas vidas, por tua graça e misericórdia, como Josué, nós dizemos: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Queremos ser desatados, abençoados, liberados, como diz a tua palavra em Timóteo. Deus, nós queremos ser exortados, queremos ser ensinados, queremos ser ministrados pelo Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, esse texto aqui, ele nos mostra claramente que o Senhor, o nosso Deus, entre tantos outros, que o Senhor, o nosso Deus, é um Deus que se move em nossa vida dentro de 3 princípios que o próprio Deus estabeleceu. Que princípios são esses? Ele estabelece propósitos. Deus não faz nada, irmãos. Deus não cria nada sem estabelecer propósitos, não é? Einstein disse que Deus não joga dados, não é? Deus não lança sorte. Deus, tudo o que Ele faz, toda a ação de Deus, todo o movimento de Deus, Ele está baseado em um propósito, deu um objetivo, um propósito. Essa é a melhor palavra. O texto sagrado que lemos diz: Deus fez toda a raça humana para habitar sobre toda a terra. Então o objetivo de Deus, quando fez, e o apóstolo Paulo está explicando isso aqui lá em Atenas, quando Deus fez a humanidade, Deus tinha um propósito que toda a humanidade se espalhasse em toda a terra, né? Em toda a terra deveria ter expressão da glória de Deus. É tanto que a Torre de Babel é uma rebeldia diante desse princípio e desse mandamento. Porque o que os construtores da Torre de Babel queriam? Que o povo se concentrasse e não fosse espalhado em toda a terra. Por isso que Deus traz então a confusão naquele lugar, a confusão de línguas, e as pessoas então tiveram que se dispersar. Eu sempre fico imaginando que o objetivo dos construtores da Torre de Babel era, uma vez que ele queria dominar e que as pessoas, os povos não se espalhassem, então construísse uma torre bem alta, não é? E as pessoas só iriam até o limite do alcance da visão da torre. Então, se a pessoa já começasse a não ver mais a torre, ele, opa, então acho que chegou no meu limite, eu não posso ir mais adiante disso. Mas o projeto de Deus para toda a humanidade, toda a raça humana, é que eles estivessem em toda a terra. Amém? Então, você não pode ser abençoado, considerando esse princípio, se você não está fazendo o que Deus te chamou para fazer, se você não está realizando o propósito de Deus para a sua vida. O texto de Colossenses capítulo 1, verso 16 diz que tudo foi criado por meio dele. Deus criou todas as coisas e é nele que nós encontramos o propósito, o nosso propósito. Tudo encontra propósito em Deus. Amém? Mas um outro princípio, e eu estou passando por eles rapidamente, porque ele cria uma base para aquilo que nós vamos dizer. Um outro princípio é que Deus se move através da fixação. Deus fixou tempos, Deus fixou épocas. O texto sagrado diz: havendo fixado tempo, certo? Olha lá, Deus fez toda a raça humana para habitar sobre toda a terra, não é? E aí o texto diz: havendo fixado tempos. É por isso, irmãos, que nós não podemos perder o time, o tempo, não é? O tempo, e que tempo? O tempo de Deus. Nós temos o tempo do relógio, o tempo cronológico, mas Deus também tem um tempo para que todas as coisas aconteçam. Nós já citamos tanto aqui o texto de Eclesiastes capítulo 3, que diz que há tempo para todas as coisas. Então, as coisas devem acontecer no tempo de Deus, as coisas mais diversas. E Deus, irmãos, é por isso que em Gálatas capítulo 4 o apóstolo Paulo diz que, vindo a plenitude do tempo, ou dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Então Deus encarnou na plenitude do tempo, no tempo que Deus predeterminou para isso. É tão interessante que
com relação à volta de Jesus, Deus tem esse tempo determinado, mas ninguém sabe, só Deus sabe, mas Deus o tem em sua agenda. Interessante, quando Jesus, depois que Jesus ressuscita, Jesus está com seus discípulos, o que eles lhes faz? Eles lhe fazem uma pergunta. A pergunta que eles fazem a Jesus é: Senhor, quando o Senhor vai restaurar Israel? Porque Israel ali, já ali naquela época, eles estavam sobre a tutela, sobre o domínio do Império Romano, e eles não tinham governo. Não é? Quem governava Israel era o povo judeu, era o Império Romano. E eles estão perguntando quando que isso vai ser resolvido, não é? E Jesus disse para ele: olha, Deus estabeleceu os tempos e as épocas, e isso é com ele. Ele vai resolver, e não compete a vocês saberem isso, não é? Então, mas existem movimentos de Deus que está estabelecido dentro do seu tempo, da plenitude do seu tempo, ou seja, no seu tempo perfeito. Ele quer que essas coisas aconteçam, mas ele tem o tempo kairos de Deus, o tempo perfeito de Deus, o tempo exato de Deus. Então, aí a gente precisa de graça, precisa de sabedoria, de entendimento, irmãos, para a gente não avançar, para a gente não chegar atrasado, para a gente realmente entender esse princípio maravilhoso da fé bíblica. Mas em terceiro lugar também, Deus age, se movimenta através da determinação de limites geográficos. O texto sagrado diz: estabelece limites da sua habitação. Olha, de uma só vez ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Então, a geografia, tão importante quanto o tempo, tão importante como o propósito, irmãos, é a geografia onde essas coisas acontecerão na nossa vida. Você não precisa estar no lugar errado para que tudo dê errado. Você não precisa estar no lugar e na hora errada para que tudo dê errado. Se você não estiver nenhuma dessas coisas erradas, a coisa não vai acontecer. Por isso é importante que nós aprendamos mais sobre isso. Como diz o salmista: ensina-nos, Deus, a contar os nossos dias para alcançarmos corações sábios. Nós temos falado aqui já bastante sobre o aspecto do propósito, falado bastante sobre o aspecto do tempo de Deus, não é? Do tempo de Deus na nossa vida, do tempo de Deus na plenitude, no tempo perfeito. Mas hoje nós queríamos trabalhar sobre o princípio da geografia, do lugar. Amém? Muitas vezes nós vamos precisar, para discernir, nós vamos precisar de discernimento, nós vamos precisar de sabedoria, nós vamos precisar de direção profética de Deus, direção de liderança pastoral, disposição para o sacrifício, para nós irmos para o lugar que Deus quer que nós estejamos, para nós permanecermos na geografia que Deus estabeleceu para o cumprimento do seu propósito em nossas vidas. Então nós vamos precisar disso, e aquelas pessoas que conseguem alinhar essas coisas em Deus. Por isso que é tão importante, irmãos, a gente às vezes despreza uma reunião como uma oração coletiva da igreja, um devocional diário, uma leitura da Bíblia, não é? A gente despreza um culto de celebração como esse, uma vigília, enfim, esses ajuntamentos do povo de Deus. Mas são em ajuntamentos como esse que Deus vai fomentando, Deus vai nos dando, Deus vai gerando alinhamento para que nós estejamos no propósito, na geografia e também no tempo de Deus. Amém? Deus considera muito importante os lugares. A exemplo de Gênesis capítulo 2, nós sabemos que os lugares foram feitos antes dos homens. Eles são importantes porque eles foram feitos para os homens. O lugar que estamos, ele determina quem nós encontraremos. O lugar que estamos determina o que cresce dentro de nós. Então, a exemplo do que Deus disse para o povo de Israel em Amós, cada planta, irmãos, ela precisa
de um ambiente, um local adequado para ela. Eu fico pensando o cactos, por exemplo, não é? Que vivem tranquilamente nos desertos, não é? Mas coloca o cactus lá no meio da floresta amazônica, cheia de umidade, não é? De sombra. Será que ele vai se dar bem ali? Ou quem sabe a gente pegar o arroz e tentar plantar arroz lá no deserto do Saara. Então você vê que cada planta, para frutificar, não é? Ela precisa de estar no lugar adequado, na ambientalização adequada para ela, certo? Então, o que nós podemos hoje à noite, queridos, aprender sobre o lugar, a geografia e o fluir do favor de Deus em nossa vida aqui hoje? Porque há um lugar do favor de Deus para a vida de cada um de nós. Eu quero fazer 3 considerações aqui para nós começarmos a falar sobre esse assunto, sem a pretensão de esgotar isso aqui, porque há muito a ser dito, tá bom? Então, o que a gente pode aprender? Primeiro, que existe uma relação muito estreita entre geografia, o lugar, e a nossa chamada ministerial. Irmãos, ministério é algo geográfico. Você deve servir ao Senhor. Todos nós temos uma chamada para o serviço. Efésios no capítulo 4 diz que os dons pastorais, apostólicos, eles proféticos, são dons que treinam os crentes, habilitam os crentes para o seu ministério, para o seu serviço. Então todos nós, irmãos, temos uma chamada de Deus, todos nós temos uma vocação ministerial, certo? Mas essa vocação, ela tem um lugar, porque a vocação ministerial é como uma luva que Deus calça e Deus faz através de nós. Um coração cheio de Deus é um coração que reconhece que foi chamado para um serviço específico, para fazer um serviço para Deus. Ministério e serviço são palavras sinônimas aqui. Então, ministério é algo geográfico. Deus te chamou para servir um povo em um determinado lugar, em um tempo, em uma geração. O exemplo para a gente, assim, que eu gosto muito de citar, é o exemplo de Abraão, que é um grande exemplo positivo, registrado em Gênesis capítulo 12, verso 1. Olha o que diz o texto em Gênesis 12, 1 em diante. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Abraão já era um homem velho, não é? Ele tinha 75 anos quando saiu de Harã para exercer o propósito de Deus, para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Agora, Deus tinha esse propósito para cumprir na vida de Abraão. Abraão, irmãos, é uma personagem bíblica extraordinária, não é? Vocês sabem que Abraão é o pai do mundo islâmico, é o pai do mundo judeu e é pai do mundo cristão. Essas 3 religiões, as 3 maiores religiões do mundo, elas veneram, elas honram o pai Abraão, chamado pai da fé, porque esse homem toma atitudes de fé e às vezes, para permanecer, estar, participar, ir para o lugar que Deus nos chamou para cumprir o nosso propósito. Irmãos, a gente vai precisar muitas vezes de coragem, a gente vai precisar, como Abraão, de sermos pessoas tremendamente, altamente obedientes, certo? Então, Deus diz para Abraão: Abraão, eu tenho um lugar, eu tenho algo para cumprir na sua vida, eu tenho um propósito com a sua vida. E o propósito de Deus com Abraão é um propósito extraordinário. Deus queria, Deus quis e Deus fez um projeto para abençoar todas as famílias da terra com a vida de Abraão. Agora, irmãos, Deus precisava de fazer isso, movimentando Abraão, levando Abraão para um determinado lugar. Se Abraão, a exemplo do seu pai Tera, não tivesse saído de Harã, jamais o propósito de Deus
teria se cumprido na vida dele. Se Abraão não sai de Harã para ir para Canaã, a terra da sua peregrinação, a terra que Deus mandou que ele fosse e que depois foi dado para a sua descendência, irmãos, o propósito não teria se cumprido. Então Abraão é exemplo do tipo que deve sair de onde está para cumprir o propósito. É exemplo das pessoas que obedecem, que vê importância no lugar. O ministério de Abraão era ser um dos principais ascendentes do Messias, que queria abençoar toda a terra. E Abraão sai, apesar do desconforto, porque vocês já me ouviram dizer, naquele movimento de Abraão sai de um contexto geográfico que lhe dava estabilidade emocional, porque a sua família estava ali, estabilidade econômica, não é? Estabilidade social, mas ele tem que sair dali, e talvez não tenha sido fácil, mas aquele homem sabia que tinha ouvido Deus. Então, como disse, para sair do lugar, você vai precisar de direção, discernimento e obediência, para movimentar-se para o lugar da frutificação. Deus vai enviar sinais. Sair do seu lugar, sair do lugar que você está, poderá representar coragem e não covardia. Sair do lugar que você está poderá significar sair da zona de conforto, de segurança, do status familiar, quem sabe. Então, a nossa tese aqui hoje é que existe uma relação muito estreita entre geografia e o nosso chamado ministerial. E a ideia é que nós hoje aprendamos e compreendamos isso. Deus quer fluir. Meus irmãos, às vezes a pessoa está num lugar e o seu ministério não acontece. Um dos motivos pode ser que ele está no lugar errado. A pessoa tem muito desejo, a pessoa está... Por isso que a gente tem que sondar o coração, porque onde pode... A gente tem uma situação de uma figueira que está plantada num parreiral, que ela estava no lugar certo, porque o Senhor chega ali, não, vamos cuidar dela por 3 anos, vamos botar adubo aí. É possível uma pessoa estar no lugar certo e não fluir? É possível sim. Contudo, meus irmãos, a gente tem que sondar os nossos corações, saber e buscar em Deus para saber o que está acontecendo, porque esse pode ser um indício de que nós não estamos no lugar certo e que Deus nos quer em outro lugar. Sim, certamente, certo? E temos que ter coragem para dizer isso aqui. Em segundo lugar, além dessa relação da geografia com o ministério, existe também uma relação muito estreita entre a geografia, o lugar e o fluir da bênção de Deus. Só voltando um pouquinho nessa questão do ministério, às vezes pensamos que por Deus ter nos abençoado em determinado lugar, Deus fará do mesmo jeito em outro lugar, e às vezes não, porque, como disse, ministério tem a ver com geografia, tem a ver com lugar. Eu estava falando aqui hoje de manhã, e nós estamos num vale aqui, o Vale do Itamaracá, nós estamos à beira do córrego aqui, Crispim, certo? E esse lugar, irmão, é muito significativo para mim. Eu tenho 51 anos de idade, eu nasci aqui no Gama, e andei nesses lugares quando era criança, muitas vezes, e Deus me deu para pastorear, para cuidar de um rebanho, de uma comunidade, abençoar essa região, esse lugar. Isso é um privilégio, isso é uma bênção muito grande, não é? E nós discernimos isso em um tempo, e Deus tem mostrado que Ele de fato está conosco, e que esse é o lugar da nossa prosperidade. Amém? Queria que você aplaudisse Jesus por isso. E é isso que nós esperamos que seja com todos. Mas o segundo tópico nosso é: existe uma relação muito estreita entre a geografia, o lugar, e o fluir da bênção de Deus. E um bom exemplo desse caso para nós é o exemplo de Elimeleque e a sua mulher Noemi. Vamos ler esse texto aí, meus irmãos, de Ruth. No verso 1 vai dizer: na época dos juízes, verso 1, capítulo 1 lá, diz: na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá
com a mulher e os seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém, de Judá. Chegaram a Moabe e a lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. É possível que ela tenha terminado de criar os filhos sozinhas. O verso 4: eles se casaram depois com mulheres moabitas. Uma chamava Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio ao seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar para onde tinha morado. Então vocês percebam, irmãos, a mulher, o marido, deixa a sua terra por causa de uma crise. Presta atenção nisso, né? O nosso tópico aqui é: a geografia tem uma relação muito estreita com o fluir, com a bênção, com o favor de Deus na nossa vida. E aí passa uma crise em Belém, as coisas não estão fáceis. Interessante que a palavra Belém significa casa de pão, não é? Lugar de pão, mas ali não está havendo pão, as coisas estão difíceis. E eu acho que momentos difíceis vêm sobre as nossas vidas. Nós estivemos pregando aqui em plena pandemia, falando das nossas respostas diante das crises, não é? O próprio Isaac soube lidar com a crise. O que Isaac faz? Não é? A Bíblia diz que ele faz o inusitado, ele faz o que ninguém espera, ele planta nos dias de crise. Mas o nosso assunto aqui, irmãos, é que esse homem, que foi marcado por tragédias atrás de tragédia, a posteridade dele, a família dele, teve problemas terríveis, fracasso atrás de fracasso, dias não somente difíceis, mas dias tenebrosos. Ele morre, os 2 filhos morrem, e aí nós temos 3 mulheres viúvas. Só desgraça. Está claro para a gente, irmãos, que esse homem, ele não deveria ter saído. O lugar da bênção dele está claro por antes, está claro por depois, porque o lugar da bênção de Deus, do favor, do fluir, do favor de Deus, era em Belém. E ele chega em Moabe, ele só experimenta um problema, derrota, não é? A mulher dele, depois de passar 10 anos ali, os filhos morrem. Então, o que ela decide? Eu vou mudar meu nome e vou voltar para a minha terra para morrer debaixo de muito sofrimento, de muito lamento, de muita depressão. E ela pede: me chame agora de amarga, me chame de Mara, porque é assim que eu estou, é assim que eu vivo. Foi isso que o Senhor me fez. Mas é incrível, quando ela volta para Belém, talvez com expectativa, talvez não. O certo é que ela tem expectativa, porque ela fica sabendo que Deus está abençoando o povo de Israel de novo. Mas é possível que ela também não tenha, porque ela manda suas noras embora, dizendo assim: olha, como é que eu vou dar um remidor para vocês? Eu não posso, porque um homem, quando morria sem dar filhos para sua esposa, um primo, um outro parente podia tomar aquela mulher para dar filhos a ela, e aquele filho era filho do morto. Ela dizia: o que eu vou fazer? Eu na idade que eu estou, não posso ter filho, mesmo que eu pudesse, vocês tinham que esperar ele se tornar um homem. Então ela, de certa forma, também está sem esperança. Ela, de certa forma, então ela está vivendo esse misto, mas ela faz o correto, irmãos. Ela volta para onde ela nunca deveria ter saído. E quando ela chega lá, Deus age em seu favor. Como vocês sabem, a sua nora, a órfã, vai embora, volta para o seu povo, para os seus deuses. Mas Noemi, esse é um romance extraordinário, bíblico, não é? A Noemi faz uma aliança com ela. As mulheres de Belém disseram: olha, essa sua nora, ela é melhor do que 7 filhos. Ela é melhor para você do que 7 filhos. E de fato ela volta para casa volta
com essa nora que está aliançada com ela, que diz: olha, onde você for eu irei, onde você for sepultado eu vou ser sepultado também, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Não é? No meio dessa desgraça, a gente vê muita coisa boa acontecendo, porque Deus, irmãos, não desperdiça nenhuma dor. Amém? Deus pode fazer algo poderoso aí. E ela volta para casa, e nós aprendemos aqui, porque quando ela volta, a sua nora casa-se de novo, tem filho, e então ela começa a ser realmente, volta à alegria, ao prazer, ao gozo de viver. A Noemi volta a viver. Nós aprendemos aqui, irmãos, que as bênçãos de Deus para as nossas vidas fluem em uma determinada geografia, em um lugar. Se você não entender isso, você vai ficar batendo cabeça, sofrendo sem necessidade. Aprendemos que nenhuma provação é para a vida toda. Se eu estou no lugar certo, no lugar de Deus para a minha vida, no lugar indicado por Deus, devemos ficar na casa do pão, em Belém, o lugar de Deus, o lugar que Deus nos quer. O lugar que Deus nos quer pode ter crise, pode ter dias difíceis, mas nós temos que ter convicção que é ali que Deus nos quer. Não sai de onde Deus te plantou, é ali que você vai frutificar. Olhe o que aconteceu com Noemi, quando ela volta para o lugar da bênção de Deus na sua vida. O texto diz, no verso 13, porque ela casa com um remidor, ela casa com um homem chamado Boaz, e num processo lindo. Assim Boaz e Ruth se casaram, e depois de algum tempo, o Senhor permitiu que ela tivesse filho. As mulheres de Belém disseram a Noemi: louvado seja Deus, pois Ele deu um menino, um netinho a você. Desejamos que ele seja famoso em Israel, que devolva a você a juventude, ela foi renovada, e que cuide de você quando chegar a sua velhice. Ele é o filho da sua nora, que a ama muito, que foi melhor para você do que 7 filhos. Noemi ficou tomando conta do menino, e as vizinhas disseram: depois de tanto tempo, Noemi tem outro filho nos braços, e deram a ele o nome de Obed. Esse foi o pai de Jessé, o avô de Davi. Meus irmãos, como é importante essa coisa. É claro que a nossa vida não depende de um item, de um princípio bíblico, não é? Mas são múltiplos princípios que a gente deve seguir. É claro que a gente não vive uma religiosidade como os judeus, que diariamente um judeu observa 613 mandamentos. Observa, ponto a ponto, desde a hora que ele acorda até a hora de dormir, até enquanto está dormindo, 613 mandamentos, regras. Mas é certo, irmãos, que um esquema, um processo onde vários princípios se comungam, vai nos levar à conquista, vai nos levar à bênção de Deus para a nossa vida. Porque às vezes nós estamos muito bem num princípio, observamos muito bem, mas outros não. E o princípio do lugar tem de um nível de importância extraordinária. Eu queria em terceiro lugar, porque já disse aqui que existe uma relação muito estreita entre o lugar e o nosso ministério. Existe uma relação muito estreita entre o lugar e o fluir da bênção de Deus em nossas vidas. E em terceiro e último lugar, existe uma relação muito estreita, presta atenção nisso, entre a geografia e o cumprimento de uma promessa. Tem gente, irmãos, que perderá a bênção de Deus simplesmente por não estar no lugar da bênção. Eu estou me lembrando que essa semana eu tive que ir no banco para assinar o cartão da nossa igreja lá no Riacho Fundo 1. E aí eu quando cheguei lá, a moça falou: não, o senhor pode ir em qualquer banco do Brasil que o senhor faz lá a assinatura do cartão. Eu falei: poxa, que legal. Eu estava no Bandeirante, fui. Aí fiquei lá na fila muito grande. O que eu pensei? Não, eu vou ali resolver um negócio aqui. Inclusive na hora que Sônia me ligou, eu estava dentro de uma loja resolvendo uma coisa, mas estava na fila também, né, Isso deve ter acontecido com você muitas vezes. Você chega no lugar, pega uma senha, aí você olha: não, eu tenho tempo, deixa eu ir ali resolver outra, eu volto. Aí quando você volta, a sua senha já foi há muito tempo.
A bênção chegou, mas o que aconteceu? O seu tempo chegou, mas o que aconteceu? Você não estava no lugar. Eu falei aqui hoje de manhã, irmãos. Eu conheço pessoas que estão batendo cabeça há 20 anos. Porque tem 20 anos que eu estou pastoreando aqui. E a gente conhece as pessoas. Há casos enigmáticos, há casos bem emblemáticos de pessoas que estão batendo cabeça. Elas não entenderam o lugar da bênção, do fluir, do favor de Deus na vida delas, o lugar do cumprimento de promessas na vida delas. A palavra do Senhor diz que depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu para 500 pessoas, mais de 500 pessoas. E eu presumo que Jesus disse para essas 500 pessoas: ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos a promessa que foi dita, que foi feita em Joel capítulo 2, a dizer que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então fique em Jerusalém. A gente conhece lá o texto de Lucas que diz que 2 já estava no caminho de Emaús, já estava longe. Jesus: ei, volte para cá. E aí sempre me chama a atenção esse texto, porque Jesus falou com mais de 500 pessoas, mas no dia de Pentecoste, naquele cenáculo, naquele lugar, naquela casa que nós tivemos o privilégio de supostamente visitar lá em Jerusalém, tinha quantas pessoas, irmãos? 120 pessoas apenas. Cadê aquelas outras 380 e tantas pessoas? Eu acho sinceramente que Deus teve coisas extraordinárias para acontecer aqui na vida de muitas pessoas. Deus derramou, Deus trouxe para cumprimento de promessa, mas elas não estavam aqui. Talvez isso diz respeito a um trabalho. Você estava trabalhando em determinado lugar e por motivos diversos você saiu do lugar. Talvez isso diz respeito à sua moradia, à sua igreja, à sua célula. Mas há promessas para serem cumpridas e elas têm a ver, irmãos, com lugares. Quer ver que eu te provo isso? A palavra do Senhor diz que o Messias deveria nascer, já que ele é filho de Davi, ele deveria nascer em Belém. Mas os pais de Jesus, eles não moravam em Belém. E veio um decreto então para eles irem se alistar, para eles irem entrar no censo demográfico lá. E aí o que eles fazem? Eles viajam, aquela mulher grávida, com a sua bagagem, com seu marido, enfim, vão para aquele lugar distante. Eu fico pensando, se Maria batesse o pé, que às vezes a mulher bate o pé, né, irmãos? Eu disse que a mulher sábia edifica o seu lar. Mas como Maria edificou a sua casa? Fico pensando Maria batendo o pé. Não, é um absurdo. Eu com uma barriga desse tamanho, nos dias de dar bebê, eu fazer uma viagem dessa. Se você assistiu aquele filminho, O Nascimento de Jesus sob a perspectiva do burrinho, quem já viu aquele filme? Muito bacana. Você vê, o burrinho até reclama, mas Maria você não vê ela reclamando. É claro que aquilo é uma cena, que aquilo é uma arte, mas esse é o espírito dela. Se cumpra em mim, Senhor, a tua palavra. E o anjo então disse para ela, quando vem agraciá-la: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus, e o poder do Altíssimo te encobrirá. Essa mulher, ela faz essa viagem. 9 meses, bebê tá para. Isso é um absurdo, isso é um contrassenso. Mas a promessa era essa: o bebê, Jesus devia ser natural de Belém. Pela experiência de José e Maria, irmãos, a gente vê que o lugar da promessa nem sempre é um lugar das 1000 maravilhas. Porque eu estou dizendo, no nosso tema aqui, é que, falando do lugar do favor de Deus, não um lugar onde todas as coisas acontecem perfeitamente.
Talvez é o seu coração. Mas pela experiência de José e Maria, a gente vê que nem sempre as coisas são perfeitas. Eu já disse aqui, Sara, uma mulher sábia, o marido diz, olha, vamos. Mas aqui está tão bom, está tudo muito certo, nós temos nossos bens, as coisas aqui estão tão bacanas. Mas a gente tem que ir. Por quê? Porque o Deus que me apareceu, Ele disse para a gente ir. Quem é esse Deus? Eu não sei. Não tem nenhuma estátua dele aqui em Harã, lá na Babilônia também a gente não viu. Mas como é que você acredita num Deus que só fala, que ninguém o vê? Para onde é que a gente vai? Eu não sei. Como é que explica isso para uma mulher, irmãos? Mulher que tem suas coisinhas, Eu tenho uma. Irmãos, mas ela vai. É a promessa de Deus para a humanidade, não somente para Abraão, se cumpre na nossa vida, se cumpre na vida dele, se cumpre sobre a terra. E Maria, os pais de Jesus, melhor dizendo, eles foram para um lugar desconfortável. Não havia hotéis, estava tudo cheio, mas era o lugar do cumprimento profético. Amém? Os pais de Jesus foram para um lugar desconhecidos. Talvez eles nunca tivessem saído daquela vila onde eles moravam. Era um lugar desconhecido, eles nunca tinham ido ali. Mas era o lugar do cumprimento profético. Amém, irmãos? Eu sei que muitos de vocês hoje à noite estão se identificando com isso, porque isso é importante. Os pais de Jesus, queridos, foram para um lugar de resistência, de dificuldade. Ela teve que ter a luz entre animais, mas era o lugar do cumprimento profético. Isso tem que ser discernido por nós, irmãos. Viva, se estabeleça onde Deus te quer, e ali todas as promessas de Deus se cumprirão em sua vida. Se você está comigo, por favor, aplauda aí, diga eu creio. Aleluia. Você tem promessa em sua vida, então saiba que elas são localizadas, elas têm uma geografia, elas têm um lugar, ou seja, elas se cumprem num lugar específico que Deus escolheu. Amém? Quando Eliseu disse para Naamã que era um homem leproso, eu gosto daquele texto, porque Naamã era general do exército assírio, e ele diz assim: eu pensei que um homem de Deus ia vir, ia botar as mãos, mas Eliseu de lá mesmo mandou ele mergulhar no Rio Jordão. Eliseu mandou ele ir aonde, irmãos? Num lugar. Amém? Eliseu mandou ele ir num lugar. Aí você sabe o que ele fala? Ora, Deus, o que é isso? Eu estive no Rio Jordão, irmãos, num ponto da Galileia. O Rio Jordão é um rio muito simples, um rio pequeno, uma coisa, um trenzinho assim perto dos nossos rios aqui, Tapajós, Amazonas, São Francisco, o maior rio em extensão do mundo, eu acho, é o segundo. Aí ele, olha, mas os rios lá do meu país é muito melhor, mandar eu mergulhar nesse rio. Aí os amigos, os servos de Naamã dizem: meu pai, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, tu não faria. E ele então escuta os servos, os filhos, e ele mergulha ali. E ele mergulha por 7 vezes no Rio Jordão. Sabe o que é isso, meu filho? Às vezes os lugares que estamos determinam o que cresce dentro de nós. Eu disse para alguém essa semana: meu filho, sabe o que acontece? Você está tão preocupado com a sua reputação, e você nem menciona o seu caráter. Porque Deus está preocupado, Deus quer saber sobre o seu caráter, sobre a sua integridade. Você sabe o que Deus vai fazer com a sua reputação?
Ele vai amassar e vai jogar no chão para os homens pisarem sobre ela. Porque às vezes Deus permite essas coisas nos lugares que estamos para tirar o melhor de nós. Eu gostaria de concluir essa palavra hoje, porque assim como Naamã disse: olha, os rios lá do meu país é muito melhor, eu podia mergulhar lá mesmo, mas Deus escolheu. Ouça isso, chegue seu ouvido aqui. Deus escolheu o rio Jordão para fazer um milagre na vida de Naamã. Deus podia revelar todos os seus desígnios para Moisés em muitos outros montes, mas Deus escolheu o Monte Sinai. Deus poderia, irmãos, escolher qualquer outro rio para estabelecer como um monte de Deus, como um monte da casa de Deus, mas Deus escolheu o Monte Moriá. Quem sabe aqui no Gama montes maiores do que o Moriá, mas Deus escolheu o Moriá. Deus escolheu o Monte Moriá. Ei, fique de pé, por favor. Vamos orar ao Senhor nesse espírito. Feche os seus olhos aí onde você está. Você vai estar no lugar certo, na hora certa, para cumprir o propósito certo de Deus. Amém, irmão? Amém. Seu nome vai ser chamado, vai chegar a hora da sua senha, e você está no lugar. Algumas pessoas acham que pode decidir sobre o lugar de estar ou não. Ei, procure estar no lugar que Deus quer que você esteja. Havia uma nuvem no deserto, de dia, e de noite uma coluna de fogo. Ora, aquela nuvem estava caminhando, e quando a nuvem estava caminhando, o povo de Israel estava caminhando. Mas quando a nuvem estava parada, o povo de Israel tinha que parar. Você sabe por quê? Porque era Deus, era a nuvem que estabelecia o lugar. É possível que eles estivessem num lugar e fossem abençoados naquele lugar, e um dia Deus: levanta, vamos, desmonta o arraial. Ei, querido, considere saber o lugar que Deus designou para você, onde Ele determinou para a sua nuvem, a nuvem dele sobre a sua vida, onde vai gerar favor, onde vai gerar graça, direção, unção, poder, prosperidade. Nesse lugar, meu filho, haverá um fluir de Deus. Deus vai projetar você, Deus vai te abençoar. Como Deus disse para Abraão: olha, eu te abençoarei, eu engrandecerei o teu nome, você vai ficar famoso. Deus disse para Abraão: olha, por você, pessoas que te abençoarem serão abençoados. Porque quando nós não estamos no lugar certo, irmãos, o pior é tirado de nós. Quando não estamos no lugar certo, nós atrapalhamos pessoas. O Jonas, Deus mandou ele ir para Nínive, mas ele foi para Tarsis. E quando ele chega, ele pega um barco, um navio para Tarsis, e começa o problema a acontecer ali. O que se dá? Os marinheiros que estão de boa, que fizeram previsão, que fizeram esquema de viagem. Olha, não estava prevista essa tempestade. O que é isso? Vai e encontra um cara dormindo lá no porão. Ei, por que você está dormindo? Nós estamos aqui quase morrendo. Nós estamos clamando cada um ao nosso Deus. Clame pelo seu Deus. E Jonas diz assim: não. Que Deus que você serve? Eu sirvo o Deus, o Criador do céu e da terra, dos mares, de tudo que nele há. E eles então ficam com medo. E Jonas diz: não, fique tranquilo, me jogue no mar e tudo vai voltar a ser bonança de novo. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Jonas caiu no mar, tudo se... Porque, irmãos, não estarmos no lugar que Deus nos chamou pode ser problema para nós e problema para outras pessoas. Deus te escolheu, querido. Eu quero crer que Deus te escolheu para estar aqui, fluindo, vivendo o favor de Deus na igreja de Cristo Dawkins. Eu quero crer que Deus te escolheu
para estar aqui hoje, para receber do Senhor. Aleluia. Nós vamos orar. Coloque a mãozinha em seu coração. Nós vamos orar ao Senhor. E que Deus tenha misericórdia da sua vida e da minha. Que Deus lhe dê graça, sabedoria, discernimento, direção profética, pastoral, apostólica, para que você esteja onde Deus espera que você esteja. Meu Deus, eu estou vendo aqui um povo cheio de discernimento, um povo cheio de dependência do Senhor, que vai andar, ó Deus, que vai estar, ó Deus, onde o Senhor quer que eles estejam, sem conflito, sem aperto, sem dificuldade. Pessoas estão sendo curadas agora, meu Deus, de conflitos, de dificuldades, de confusões. O Senhor é um Deus de direção. Meu Deus, eu estou crendo demais, meu Deus. Que como tu disseste para o povo de Israel, eles nunca mais serão arrancados do lugar que o Senhor os colocou. Meu Deus, que eles iriam frutificar a 30 por 1, a 60 por 1, a 100 por 1. Que seja assim, meu filho, na sua vida, em nome de Jesus. Que você esteja plantado nos lugares que Deus te colocou. Que ali haja sol, que ali haja irrigação, que ali haja nutriente, e você frutifique para a glória de Deus. Meu Deus, abençoa o teu povo aqui hoje, eu creio, Senhor. Aleluia. Há um lugar, meus irmãos, importante, designado. Eu fui aceito na sala do rei. Eu nasci pra esse lugar. Levante suas mãos. E é aqui que eu vou ficar. Se você nasceu para esse lugar, então levante suas mãos e declare: é aqui que eu vou ficar, a despeito de todas as dificuldades. Eu nasci pra esse lugar, e é aqui que eu vou ficar. Diga isso. Eu fui aceito na sala do rei. Eu nasci pra esse lugar, e é aqui que eu vou ficar. Eu fui aceito na sala do rei. Eu nasci pra esse lugar, e é aqui que eu vou ficar. Faça assim com a sua mão. Você que está aqui hoje conosco, você que está conosco aí no YouTube, seja abençoado hoje, seja abençoado nessa semana. Que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja sobre sua vida. Seja bênção, que Deus te revele, que Deus te abra porta, que Deus te gire chave em seu favor. Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém. Beijo no coração. Amém. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a